Então, a gente vai começar a nossa prática deitada de barriga para cima, sem apoio na cabeça, se possível, né? Se for confortável para você, tirar o apoio. Ai, desculpa. Da, tirar o apoio da cabeça. E aí você deita de barriga para cima, com as pernas alongadas, se for possível, de olhos fechados. E aí, se não for possível deixar as pernas alongadas, você deixa as pernas dobradas. E aí percebe essa chegada, essa aterrissagem. Observa como você sente o seu corpo, como você se sente. Você é seu corpo, né? Então percebe os pontos de apoio, os pontos onde fica mais fácil entregar ao chão. Observa como você se relaciona com a gravidade. Percebe se você sente a gravidade te abraçando ou não, você não sente esse contato. E daí percebe o fluxo da sua respiração. Sem querer deixar a respiração de um jeito X ou Y, você só testemunha como que a sua respiração flui agora. Tem uma região que ela está mais presente. Ela está mais profunda, mais superficial. Solta qualquer juízo de valor e leva a sua atenção. Ótimo. E daí você pode dobrar suas duas pernas, colocar os dois pés no chão. Você dobra as duas pernas, né? Os joelhos ficam apontados para o teto, mas as plantas dos pés ficam no chão. E você deixa aí afastado, mais ou menos na largura do seu quadril, no espaço que você não está fazendo esforço para isso, para manter a perna assim. E observa como você sente a sua cabeça se apoiando no chão. Percebe se na sua sensação a sua cabeça se apoia como um ponto ou como uma região maior, como uma bola. Percebe se esse contato é macio da sua cabeça com o chão ou é duro. Só observa. E aí, imagina que você tem na frente da sua cabeça aí, né, do seu rosto, uma tela branca, ou uma tela, ou um pedaço de papel
E aí, você vai imaginar que a ponta do seu nariz é um pincel de cerdas macias, bem macio. E você vai começar a desenhar com o pincel, que é a ponta do seu nariz, uma linha reta, uma linha de cima para baixo, uma linha que vai como se fosse lá do topo da sua cabeça em direção ao pé, né? Uma linha vertical. E aí você desenha com a ponta do seu nariz. E daí você vai com cuidado, né? Você não passa o pincel de qualquer jeito. Você vai devagar para a pincelada ficar bem legal, assim. Você vai passando esse pincel macio na tela e percebe que cor que é essa linha para você. Percebe se ela só tem uma cor ou ela tem várias cores. Percebe se o pincel tem uma grossura, né? Qual que é essa grossura do pincel? Se ele é fino, é mais grosso. E solta qualquer esforço que você possa estar fazendo para fazer para fazer essa linha. Então, essa qualidade da maciez, né? Esse pincel que vai para cima e para baixo, como se estivesse assim, massageando de leve, gentilmente. Ótimo. E daí pode fazer uma pausa. Pausa o movimento. Se quiser, alonga as pernas e descansa. Em cada pausa que a gente faz, que eu vou sugerir, mas você também pode fazer quantas você quiser ao longo da prática, são momentos de pausar entre um movimento e outro. A pausa também é um movimento. E aí você repousa na sua presença. Abre uma escuta para perceber coisas novas, talvez, ou coisas que você não tinha percebido, mudaram, não mudaram, continuaram iguais. E daí você pode dobrar novamente as duas pernas. E você vê novamente essa tela na frente do seu rosto, né? Numa distância que seja agradável para você. Pode estar lá no teto, pode estar perto. Imagina que o seu nariz é um pincel novamente. E agora você vai desenhar uma linha horizontal. Então, você vai de um lado para o outro, desenhando uma linha horizontal. E aí percebe o tamanho dessa linha.
Percebe essa qualidade de maciez do pincel? Será que mudou o pincel? Ou você visualiza o mesmo pincel? A espessura, qual é essa espessura dessa linha horizontal que você está desenhando agora? Percebe se você está respirando e deixa a respiração rolar. Isso. E aí, a próxima vez que você passar pelo centro, você guarda novamente a tela, né? E faz uma pausa. Guarda seus materiais. Faz uma pausa com as pernas alongadas, se for confortável para você. E observa como você se sente agora. E aí você pode dobrar novamente as duas pernas. Imagina que você vai colocar agora uma outra tela ou um outro papel na sua frente. E você vai pegar um pincel, o seu pincel de preferência, na cor que você quiser. E agora você vai desenhar um círculo com a ponta do seu nariz, que é o pincel, né? Então, o pincel agora desenha um círculo. E aí percebe o tamanho desse círculo, ele pode ser de diversos tamanhos. Observa qual é o tamanho do seu círculo. E para qual lado você está fazendo esse círculo? Observa a espessura da pincelada. Experimenta mudar a direção da qual você está fazendo o círculo. Percebe se muda o desenho do círculo quando você muda a direção do pincel. Lembra dessa qualidade de maciez para fazer essa pintura.
Ótimo. E aí, você, quando sentir que, né, seu círculo foi pintado e ficou legal, você faz a sua pausa, guarda os materiais, alonga as pernas, repousa. E aí você vai pegar o seu rolinho de toalha que você deixou aí do lado e vai apoiar a sua cabeça escolhendo um lado para você deitar, né? Você deita em cima de um lado, usa o rolinho para apoiar a sua cabeça, sobe seus joelhos na altura do quadril, mais ou menos, uma perna em cima da outra. Encontra uma posição que seja confortável para você. E aí imagina que agora o seu braço de cima, né, o lado que está apontado para o teto, é um pincel. Então leva o seu braço alongado lá em direção ao teto e imagina que ele é um pincel e que seus dedos são a ponta do pincel, as cerdas macias. E aí você vai imaginar uma tela aí na frente da sua mão que está alongada e você vai pintar uma linha horizontal. Vai pintando com o seu pincel de cerdas macias que tocam a folha ou a tela com maciez e vai e volta. E percebe se essa amplitude, né, essa linha pode ter vários tamanhos, ela pode ter 2 centímetros, pode ser bem pequenininha. Experimenta, a mão está apontada lá para o teto, o braço está alongado para cima, com a mão para o teto, né? O braço de cima e pintando lá com o braço com a mão apontada para o teto. Então, as mãos não estão juntas, o braço de cima fica alongado para o teto. E aí você vai desenhando essa linha horizontal. Percebe a linha horizontal do braço. Não precisa abrir o braço todo, lembra que pode ser bem pequenininho. E aí pode todo mundo abaixar o braço, guardar o material, guardar o pincel e descansa aí de lado mesmo. E aí, novamente, a mesma tela, o mesmo papel. Você vai pegar o seu pincel novamente, preparar a tinta que você quer, da cor que você quer. E aí você prepara o seu pincel, alongando o braço em direção ao teto. E agora você faz uma linha vertical. Então, em cima da linha horizontal, você vai
desenhar com a maciez do pincel. As cerdas estão nas pontas dos seus dedos. Você vai deixando essa pintura acontecer agora numa linha vertical, em cima da linha horizontal que você desenhou agora há pouco. Percebe-se a amplitude do movimento, né, do pincel, mudou. Se a espessura da pincelada mudou ou tá igual. Se a cor da pincelada mudou. Isso, lembra que você, antes de cansar, você faz a sua pausa. Ótimo. E aí você pode fazer mais uma pausa. Aí de lado mesmo. Desce o braço e descansa. E agora você troca a tela que está aí em cima. Pega uma outra do zero. E aí você vai escolher uma cor e um pincel. E vai alongar o braço em direção ao teto. E deixar seu pincel pronto. Com as cerdas macias. E agora você vai desenhar um círculo com esse pincel. Desenha um círculo com maciez, com respeito, uma pincelada gentil. O tamanho desse círculo respeita o que é gostoso para você fazer, o que é respeitoso para você fazer. E aí experimenta para o outro lado também, mudar a direção do desenho do pincel. Sempre um movimento respeitoso de fazer essa pincelada. Ótimo. E aí você faz uma pausa, abaixa o braço e descansa. Deita de barriga para cima. Tira o apoio da cabeça, se for possível para você. E observa as sensações que ganham voz em você agora, nessa pausa de barriga para cima.
que ganha contorno. E aí agora você vai deitar para o outro lado diferente do lado que você deitou inicialmente, dobrando as pernas, levando os joelhos na altura do quadril. E aí imagina que tem um outro quadro agora, são vários quadros, dá para fazer até uma exposição depois dessa prática. Então você tem essa tela em branco acima de você, e você vai escolher o pincel e vai elevar o braço de cima em direção ao teto, preparando esse pincel com as cores que você achar que ficam legais, e você começa a fazer essa pintura, fazendo a pincelada na horizontal, de um lado para o outro. Você vai fazendo a pincelada e observa a amplitude dessa pincelada. Ela pode ser bem pequena, lembra disso. A gente está muito habituada a sempre fazer coisas grandiosas, tem que mostrar, né? A sociedade da performance. Experimenta fazer menor e observa o que acontece com as suas sensações quando você faz menor. E deixa esse toque macio das cerdas do pincel com a tela. Se você dormiu na prática, não tem problema, a gente está do outro lado agora, fazendo a pincelada horizontal. E observa como que está a sua boca enquanto você está fazendo essa pincelada horizontal. E faz uma pausa. Guarda o seu pincel. A tela fica ali secando com o desenho da horizontal. Você descansa um pouco. E daí você volta, prepara um pincel, pode ser o mesmo, pode ser outro, e eleva o seu braço lá em direção ao teto. E você vai desenhar a linha vertical em cima da linha horizontal, né? Por cima. Fazendo essa pincelada macia, indo e vindo. Isso. E aí observa a cor, o tamanho, a espessura da pincelada, dessa linha vertical que você está fazendo.
E observa como está a sua boca enquanto você faz esse movimento de pintar. Isso. E aí você pode fazer uma pausa, desce, guarda o pincel e guarda essa tela também. Descansa na pausa. Imagina que você pega uma outra tela em branco e você prepara o pincel, alonga o braço em direção ao teto. E você vai desenhar um círculo com esse pincel agora desse lado. E observa se é diferente o desenho do círculo desse lado para o desenho do círculo do outro lado. Observa o tamanho do círculo, a espessura da pincelada. Experimenta inverter a direção que você estava fazendo esse círculo, mudar a direção. Percebe se você está respirando enquanto você está fazendo esse movimento. Isso. Pincelada macia. E aí você faz uma pausa, guarda a tela, guarda o pincel. Gentilmente você vai se deitando de barriga para cima. Deita de barriga para cima no seu tempo. Tira o apoio da cabeça. Alonga as pernas, se for possível. E observa como está a sua relação com o chão agora. Como está o fluxo da sua respiração agora? E aí dobra suas duas pernas e volta a usar aquele pincel no seu nariz, na ponta do seu nariz. E com a mesma qualidade de maciez, imagina uma tela e desenha um círculo
com esse pincel no nariz. Desenha o círculo e percebe se está diferente desenhar o círculo agora com a cabeça. Percebe como está a sua boca enquanto você está desenhando o círculo. Inverte a direção do sentido, né? Do círculo que você está desenhando para você observar se muda o desenho ou não, fica igual. Isso. E aí você pausa, guarda seu pincel, guarda a tela para fazer uma vernissagem depois, uma exposição. E alonga suas duas pernas numa pausa. Como é repousar em você agora? O que que ganha voz em você? O que que ganha espaço na sua presença? Experimenta ficar alguns momentos repousando na sua presença, percebendo e sentindo, e daqui a pouco a gente vem para a roda compartilhar as percepções.